Eu sou William Timura, eu sou autista e nesse vídeo a gente vai falar sobre tipos de autismo. Mas antes eu queria falar para vocês que muita gente fala para mim no canal que eu não peço likes, não peço para as pessoas se inscreverem e talvez eu tenha uma crença que as pessoas que estão assistindo ao meu canal, se elas gostarem genuinamente do conteúdo, elas farão isso. O problema é que vocês esquecem, né, às vezes. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho desse canal e comentem sempre, sintam-se sempre à vontade para comentar, dar um like no vídeo, por favor, que isso ajuda bastante ao nosso canal continuar crescendo. Ok, agora vamos falar sobre, então, tipos de autismo. Sempre quando a gente fala sobre autismo, sempre tem essa confusão. Algumas pessoas até perguntam, né, peraí, mas autista fala também? Autista tem deficiência intelectual? Autista pode ter uma vida normal? Então, são muitas questões e nesse vídeo a gente vai explorar elas. Quero começar falando, então, especialmente sobre o que seria síndrome de Asperger, ou Asperger, né? No caso, eu falo geralmente Asperger porque eu estou acostumado a assistir outros vídeos com pessoas falando em inglês e elas falam dessa forma. Mas até mesmo algumas vezes algumas pessoas falam que não é assim que fala, ou se pronuncia de outra forma, e etc. Eu imagino que a forma original de se falar esse termo seria, né, com um sotaque alemão e tal, que eu também não saberia reproduzir exatamente. Mas não tem problema, gente, desde que a gente consiga se comunicar, tá tudo bem. Então, às vezes, tem algumas dúvidas se síndrome de Asperger é autismo, se é a mesma coisa, se ainda existe esse termo. Então vamos começar por essa dúvida especialmente. Síndrome de Asperger no Brasil ainda existe como um diagnóstico, porque o manual que os médicos aqui usam, chamado de CID-10, ele ainda está em vigor, é um manual importante a ser seguido para conseguir direitos e etc. Então, quando o médico vai diagnosticar uma criança, um adulto, adolescente, com autismo leve, digamos assim, né? Esse autismo de dificuldades brandas, como é o meu caso, que às vezes, muitas vezes são autistas que parecem que são pessoas de desenvolvimento típico. Essas pessoas acabam recebendo esse diagnóstico hoje no Brasil chamado de síndrome de Asperger. Mas então por que existe outras pessoas que ainda estão falando que síndrome de Asperger não existe mais, entrou em desuso e etc? Porque em 2013 existe uma associação chamada APA, que é uma associação que envolve psiquiatras, psicólogos, e enfim, é uma associação bem grande que justamente se preocupa com essa questão da saúde e ela compilou um manual que a gente chama de DSM-5. Esse manual, ainda para efeitos, né, da legislação aqui no Brasil, ele não pode ser usado, apesar dele ser usado sim em outros países. E esse manual apresenta, então, um outro termo, uma outra maneira de se enxergar o autismo, como o que a gente chama de TEA, ou transtorno do espectro do autismo. Então, desde que esse manual surgiu, a síndrome de Asperger, ela passou nos Estados Unidos, especialmente em outros países que usam esse manual como referência, a entrar em desuso. Não se usa mais esse termo nos Estados Unidos, por exemplo. E por isso, como a gente já sabe que esse manual é mais atualizado do que o CID-10 que a gente usa aqui no Brasil, que é realmente bem desatualizado, alguns profissionais, médicos e até mesmo a própria comunidade, sabendo que esse manual existe lá e que ele traz essa visão diferente, né, essa visão do espectro do autismo, a gente também geralmente segue essa nova visão e diz que hoje em dia tudo é TEA, todas as condições que antes era síndrome de Asperger, existia outras condições também que a gente considerava como alguma forma de autismo, e todas elas foram unificadas em um único termo, em um único transtorno, chamado transtorno do espectro do autismo. Aí agora vem a pergunta, imagino eu, né, a dúvida. Daí, frente a isso, sempre surge a dúvida no sentido de que, tá, William, mas o seu autismo me parece muito diferente de um autista que eu conheci, que é amigo da minha família, que é na escola, ou enfim. Sim, realmente, você vai ter vários níveis de dificuldades, digamos assim. Vários autistas que precisam de apoios, intensidade diferente. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um autista que requer pouco apoio. A partir do momento que eu tenho algumas adaptações, porque as minhas dificuldades, todas as pessoas têm dificuldades, certo? As minhas dificuldades, elas são diferentes, elas geralmente são atípicas. Então eu preciso de um apoio no sentido das pessoas compreenderem que às vezes um ambiente, ou até mesmo, por exemplo, como eu relatei no meu vídeo do Enem, para vocês conseguirem ter uma ideia do tipo de apoio, às vezes, que eu preciso,
são apoios que são diferentes. Então, para o meu caso, ainda mais considerando que eu sou um autista, teve intervenção ao longo da minha vida e que me desenvolvi, né, por minha sorte, consegui me desenvolver dessa forma que eu sou hoje, eu preciso de pouco apoio, pouca adaptação. Mas existem outros autistas que precisam de muito apoio, precisam de muita adaptação. E são autistas, às vezes, que não falam, por exemplo, ou autistas que não conseguem acompanhar, por exemplo, o currículo padrão, né, de uma escola regular. Só para finalizar, então, para ter certeza que a gente entendeu o que é autismo, existem, então, várias pessoas diagnosticadas com esse mesmo transtorno, e essas pessoas requerem níveis de apoio diferentes. Algumas pessoas que requerem muito apoio, outras pessoas que requerem pouco apoio, como no meu caso. Mas nós temos, sim, características que são iguais entre todas as pessoas que são diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo. São principalmente, né, falando de uma forma superficial, são duas características que todas as pessoas com autismo têm em comum: dificuldades ou atipicidades em se relacionar com pessoas e se comunicar, entender relacionamentos, essa questão da interação social. Então, sim, ao longo da minha vida eu tive muitas atipicidades e dificuldades por conta do autismo nas minhas interações sociais, entender como funcionam relacionamentos, namoro, etc. Então, todos os autistas têm essa dificuldade. Alguns em uma dificuldade mais acentuada, outros em dificuldades mais brandas, como no meu caso. E outra característica que todos os autistas também têm em comum é a questão do interesse restrito e as repetições. Nós gostamos de cumprir com rituais, de repetir as mesmas coisas, nós temos um interesse muito focado. E em pessoas com dificuldades mais acentuadas, esses interesses restritos, às vezes eles são tão restritos, mas tão restritos, pode ser em algo não usual, como por exemplo gravetos, ou até mesmo no meu caso, moedas de 1 centavo ou tampinhas metálicas de garrafas de vidro, por exemplo. Então isso era um interesse, eu tinha quase uma obsessão por isso, quando eu era criança. E é claro que se você não tiver uma flexibilização sobre isso, pode ficar um pouco estranho em alguns outros contextos, isso pode comprometer suas amizades, pode ser um pouco difícil de você conseguir, se você estiver pensando nisso a todo tempo, a todo momento, aprender umas outras coisas que são importantes para a sua vida. Então, por isso é considerado, essas características são consideradas como algumas dificuldades que atrapalham no desenvolvimento da pessoa. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro, então, essa confusão entre síndrome de Asperger, autismo ou até mesmo transtorno do espectro do autismo. Não é que existem até mesmo tipos diferentes de autismo, mas é que hoje em dia, na forma que a gente compreende, todos nós temos o mesmo transtorno, porque nós temos essas duas características em comum. Só que algumas pessoas têm mais dificuldades por conta dessas características e outras pessoas têm menos dificuldades por conta dessas características. Mas todas elas a nível de transtorno, que precisa ser tratado, que precisa ter intervenções adequadas, quanto mais cedo melhor. E é claro, a gente sempre pode se desenvolver até o ponto de ter uma qualidade de vida sustentável, como foi o meu caso, por exemplo. Então espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo aqui no canal. Podem comentar se ainda ficou alguma dúvida, com certeza vou me esforçar para responder vocês. Então, por favor, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever e, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.